Imagine que, após anos de dedicação e vida em comum, o pior acaba acontecendo. Você busca o amparo que a lei promete, mas recebe uma verdadeira negativa ou um benefício com a data de validade curtíssima. A maioria dos homens acredita que o direito é automático e vitalício, mas existe aí uma regra bem silenciosa no sistema que pode cortar o seu sustento em poucos meses. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar exatamente como é que você faz para evitar que o seu direito simplesmente evapore diante dos seus olhos e qual que é o detalhe crucial que ninguém te explica antes do protocolo. Fica comigo até o final do vídeo para você não ser pego nessa situação. Muitas pessoas já chegaram aqui no escritório com a mesma dúvida. Doutor, eu realmente tenho direito? Isso é clássico. E a resposta imediata é sim, mas com um porém que pode ser fatal para o seu planejamento financeiro. Pessoal, antigamente, a regra era simples e quase imutável também, mas as reformas recentes acabaram criando uma malha fina de prazos que dependem de variáveis que você provavelmente nunca parou para fazer o cálculo, não é mesmo? O que a gente vai construir aqui hoje nesse vídeo não é apenas uma explicação muito técnica, é o caminho para poder garantir que a sua segurança e a segurança da sua família não sejam interrompidas por falta de informação estratégica. Eu sou o advogado Rodrigo Megali e eu acompanho diariamente a luta daquelas pessoas que buscam por justiça lá no direito previdenciário. E o que eu vejo é que o erro não está na lei, mas está na forma como o pedido foi apresentado ao sistema. Falado isso, né, a gente precisa mergulhar no cenário real de quem tenta solucionar esse benefício hoje, porque o que parece óbvio no papel, na prática do INSS, pode se tornar um pesadelo burocrático se você não entender o primeiro grande filtro que o governo acaba utilizando para limitar esses pagamentos: o mito da igualdade automática. O ponto de partida que gera maior confusão mental nos segurados é a crença de que a pensão por morte para o marido acaba seguindo a mesma lógica de décadas atrás. A gente precisa entender que o sistema previdenciário brasileiro realmente passou por uma metamorfose bem profunda nos últimos anos. O que nos leva também ao ponto central. A lei hoje não olha apenas para o vínculo do casamento ou da união estável. Ela olha para o tempo de contribuição da pessoa que partiu e para o tempo de convivência do casal. É aqui que muitos homens acabam sendo pegos de surpresa. Se você não tiver pelo menos 18 contribuições mensais da falecida e pelo menos 2 anos de união comprovada, o seu benefício ele vai ter uma duração de apenas 4 meses. Isso mesmo que você ouviu, 4 meses de amparo para uma vida inteira de convivência. Mas aqui é onde a maioria das pessoas erra. Essas pessoas acham que basta apresentar a certidão de casamento e que tudo vai se resolver. O que ninguém explica para essas pessoas é que o INSS ele tem um apetite voraz mesmo por provas documentais que vão além do papel do cartório. Existe um detalhe no sistema que ninguém explica para as pessoas sobre como que esses 2 anos eles são contados. E se você falhar em comprovar um único mês desse período aí, o seu sustento vitalício pode ser reduzido a uma ajuda temporária de apenas 120 dias. A armadilha da idade e o cálculo do tempo. Por outro lado, mesmo que você supere a barreira dos 2 anos de união e das 18 contribuições, você cai na segunda peneira, que é a tabela progressiva de idade. Muita gente acredita que, ao passar desse primeiro filtro, a pensão ela vai ser vitalícia, ela vai ser para sempre. Mas a verdade é que o governo ele acabou criando uma escada de duração baseada na sua idade no momento do óbito. Se você é um marido jovem, a sua pensão ela tem data para acabar, variando de 3 a 20 anos de duração. O grande problema é que essa tabela ela muda quase que todo ano e quase ninguém também acaba acompanhando essa atualização aí. É fundamental entender que o planejamento familiar ele deve realmente considerar essa variável, pois o valor que entra hoje pode não entrar lá amanhã. O que nos leva também a uma questão ainda mais obscura. Você sabia que existe uma situação bem específica onde, mesmo sendo jovem e sem cumprir a tabela, você poderia ter direito vitalício garantido por uma condição que o perito do INSS raramente te avisa espontaneamente? A prova de fogo da união estável. A resposta para essa pergunta é um retumbante sim. E é aqui, pessoal, que o jogo ele fica muito sério. O INSS ele é treinado para desconfiar de uniões que não estejam formalizadas em papel timbrado do cartório com alguns anos de antecedência. Se você vivia em união estável sem um contrato escrito,
você entra num terreno verdadeiramente minado. Eles vão exigir contas conjuntas, fotos, testemunhas e até mesmo registro de redes sociais para poder validar a sua dor e o seu direito. O que nos leva também ao ponto central da nossa estratégia. A qualidade da prova é o que define a duração do seu benefício. Não adianta ter o direito se você não consegue realmente materializar esse direito em documentos que o servidor público ele não possa realmente ignorar. Mas aqui também é onde a maioria das pessoas erra. Elas tentam convencer o INSS com argumentos emocionais, quando o sistema ele só entende a linguagem dos fatos frios e datados. Olha só, a gente precisa falar um pouquinho sobre o valor desse benefício, porque de nada também adianta garantir o prazo longo se o valor for uma fração bem irrisória do que você esperava, não é mesmo? Existe um detalhe no sistema que ninguém te explica sobre a cota familiar que pode até reduzir o seu pagamento para 60% do valor total. O impacto da reforma no seu bolso. Desde a última grande reforma, o cálculo mudou drasticamente. Antes, recebíamos o valor integral, mas hoje a regra é de 50% de uma cota familiar, mais 10% por dependente. Isso significa que, se você é o único dependente, você vai receber apenas 60% do que a sua esposa recebia ou teria direito a receber se fosse aposentada por invalidez. Essa redução é um verdadeiro choque para muitos maridos que estavam ali contando com aquele valor para poder manter o padrão de vida da casa que ele tinha. Por outro lado, existem formas legais, de buscar uma revisão ou até de identificar se o cálculo base feito pelo INSS está correto, pois erros lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o famoso CNIS, são mais comuns do que se imagina mesmo. É nesse momento que o acompanhamento técnico acaba por fazer uma diferença entre aceitar uma migalha ou lutar por aquilo que é justo. O que nos leva também ao ponto central, a acumulação de benefícios. Muitos homens já são aposentados ou recebem outro tipo de renda e eles não sabem que se podem receber os dois valores ao mesmo tempo. Existe um perigo real de você ser forçado a escolher entre a sua própria aposentadoria e a pensão. Mas será que existe também uma terceira via que ninguém te contou? Acumulação e o direito ao melhor benefício. Sim, existe uma regra de proporcionalidade que você precisa conhecer. Você não perde o direito de receber os dois, mas o governo vai aplicar um redutor no benefício de menor valor. É como se eles te punissem realmente por você ter trabalhado a vida toda e ainda ter o infortúnio de perder a companheira. No entanto, a escolha de qual benefício vai ser reduzido deve ser feita de uma forma bem estratégica para que o impacto no seu orçamento mensal seja o menor possível. Pessoal, é muito importante que vocês façam essa conta antes de assinar qualquer documento lá no balcão da Previdência Social. O que nos leva também a entender que o prazo da pensão ele é apenas a ponta desse iceberg aí. Se você tiver filhos menores ou dependentes com algum tipo de deficiência, a regra muda completamente e o benefício ele pode voltar a ter o valor que você realmente precisa para sustentar a sua casa. Mas aqui é onde a maioria das pessoas acaba se equivocando, porque elas esquecem de atualizar o cadastro dos dependentes antes mesmo de fazer o pedido principal, o que acaba gerando atrasos que podem durar longos anos na justiça. Para garantir que a sua pensão seja vitalícia, você precisa ter 45 anos ou mais no momento do óbito e ter cumprido aquelas carências que eu mencionei lá no início desse vídeo. Se você está abaixo dessa idade aí, ou o seu benefício ele tem data de validade, ponto final. Não tem mágica, tem a lei. Mas aqui tem um detalhe também no sistema que ninguém te explica. Se o óbito foi decorrente de um acidente de qualquer natureza ou de uma doença profissional, as regras de carência de 18 meses e de 2 anos de união, elas caem por terra. Esse é o pulo do gato que salva muitos direitos também. Se você se encontra aí nessa situação, a sua abordagem ela deve ser técnica e focada no nexo causal do evento. O que também nos leva ao encerramento do nosso raciocínio de hoje aqui no vídeo. O direito ele não socorre aos que dormem, e no direito previdenciário, cada dia de atraso ou cada documento mal entregue pode também significar uma verdadeira perda financeira que é irrecuperável. Agora que você já entendeu que o prazo da pensão para o marido ele não é uma escolha do INSS, mas um reflexo direto da sua organização documental e da idade no momento do pedido, eu quero saber de você. Você já conferiu em qual faixa da tabela de idade você se encaixa hoje mesmo?
Deixe a sua experiência, o seu relato aqui embaixo nos comentários, até também se você teve alguma dificuldade com a prova da união estável, porque a sua dúvida, ela pode ser realmente o tema do nosso próximo encontro aqui no canal, o próximo encontro técnico. Se esse conteúdo aqui também trouxe alguma clareza para você, já compartilha com aquele seu amigo ou familiar que precisa verdadeiramente saber dessas regras antes que seja tarde demais para eles. Lembre-se disso aqui, a informação é o seu maior patrimônio jurídico. Ah, se você for novo ou nova, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, caso você tenha assistido até esse ponto do vídeo. Então, considere se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho das notificações, pois assim você garante que vai sempre receber os meus próximos temas aqui no canal. Eu vou correr agora mesmo para gravar esse vídeo para vocês, hein? Conto com cada um lá. Um forte abraço e até daqui a pouquinho.